Olá, eu sou Clarissa Frossar, sou membro da diretoria executiva da BRH do Rio de Janeiro e é um prazer estar aqui, né, no segundo dia de congresso, já quase no finalzinho e bombando, literalmente, está muito cheio. E o que foram esses 2 dias aí de conteúdos muito relevantes e bem robustos para nos transformar e nos capacitar cada vez mais aí para lidar com todos os nossos desafios na área de gestão de pessoas. É um prazer estar aqui e eu estou com um profissional que ele sempre tem algo a agregar para nós, sempre. Então, Luiz Costa Leite, muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigado pelo convite. Muito feliz de estarmos aqui nessa conversa e queria começar pedindo para você mostrar às pessoas todo o seu repertório, né? Quem é Luiz Costa Leite? Que eu acho que a gente já começa por aí nessa inspiração. Eu sou um aprendiz eterno, para usar uma frase mais ou menos de uso comum, né? Eu sou um consultor, sou administrador de formação, fui diretor de recursos humanos de algumas empresas e hoje, entre outras atividades, eu tenho a honra de ser conselheiro na BRH do Rio de Janeiro. Então, e é por isso que também que eu estou aqui procurando sempre me atualizar nas coisas que acontecem em nosso meio, que são tão transformadoras assim nos dias de hoje, que a gente não pode perder essa oportunidade de acumular conhecimento e informação. Nunca, né? Que bom. E aí, pegando o gancho nessa sua inquietude intelectual de estar sempre se atualizando em relação até as tendências, o que foi marcante para você nesse congresso do RH Rio 2025? Entre tantas ofertas de aprendizagem, foi uma coisa muito, muito rica como um todo. Mas eu me esforçaria para destacar duas frases que eu ouvi. Legal. Uma da presidente da Sul América, e que eu vou até me permitir ler aqui. Com certeza. Diz assim: o RH não precisa executar a estratégia, mas liderar. Essa foi o que ela falou e mostra um pouco qual é o papel que uma organização tão significativa percebe na atuação de RH. De RH, muitas vezes, é apenas um componente da estrutura, apenas um meio na cultura das organizações. E, na verdade, com essas mudanças todas que o mundo está atravessando, o RH tem um papel fundamental na definição da estratégia das empresas. A outra frase que também me chamou a atenção, e que eu levo para casa, né? Sempre no congresso é isso, o que é que eu levo para casa, né? Perfeito. E foi a do presidente da Vale, uma apresentação fenomenal, e ele usou, no meio de sua exposição, se referindo à BRH, uma expressão muito simples, chamada "me ajuda". Caramba. Pois é, o presidente pedindo para... geralmente é o contrário, né? RH fica pedindo para ajuda, né, do presidente, não sei o que lá. Apoio, né? Ele inverteu a conversa, né? Ele está dizendo: eu preciso de RH, porque minha organização... Você imagina só a Vale, que é uma macro-organização, uma das maiores do Brasil, né? E o presidente chamando espontaneamente o RH para ajudá-lo. Então, eu acho que são dois comportamentos que RH precisa ter. Um, encarar mais objetivamente a questão da estratégia. E segundo, ter uma postura realmente de iniciativa, de tentar ajudar um CEO que não tem todos os conhecimentos, né? E que precisa de alguém que o ajude a pensar sobre a sua organização. Perfeito. Nossa, que reflexões interessantes mesmo. E aí, Luiz Costa Leite, vou te pedir também uma dissertação, não, acho que é pouco tempo que temos aqui, mas como é que está a questão da inteligência artificial? Uma temática que hoje está batendo a nossa porta, já está aí, né? Não está mais batendo, né? Já veio para criar o seu espaço
e se legitimar aí como um ferramental que vai nos apoiar, mas e como lidar com isso, com pessoas, com esse receio que as pessoas estão de substituição, de não ter mais, né, trabalho? Como é que você está percebendo esses movimentos tecnológicos, né, da inteligência artificial na gestão de pessoas? Você usou uma expressão aí que está batendo a nossa porta, né? Já entrou. Mas entrou não só para desarrumar os móveis como estão arrumados, né? Mas para redefinir o espaço, né? Para redefinir o layout. Porque a gente sabe que o pessoal de RH ainda tem alguma resistência à questão da tecnologia. Estamos muito envolvidos em questão de cultura, etc. e tal, e acabamos recebendo propostas de utilização de tecnologia que não nasceram necessariamente de nós. Mas também por que isso? E aí é o meu ponto principal nessa rápida resposta. Porque, em primeiro lugar, não mergulhamos o suficiente em tecnologia. Em segundo lugar, as lideranças principais de RH têm que olhar a implantação das tecnologias em suas organizações do ponto de vista estratégico. Cada vez que vai implantar um processo tecnológico ou uma estratégia que use a tecnologia, tem que pensar nas pessoas antes. Porque senão como é que as pessoas vão sair depois, né, dos processos? Então, não é esperar, né, que os processos aconteçam e nos sejam oferecidos. E nem nos perguntar simplesmente nas reuniões de diretoria o que você acha, não sei o que lá, como é possível você se adaptar a isso. A gente tem que ajudar a organização a se adaptar à tecnologia. Tem uma expressão, aliás, que veio da consultoria McKinsey, que fala assim, em inglês, né? People before technology, né? As pessoas antes da tecnologia. Porque se a gente não tiver essa percepção de uma atuação mais incisiva na definição estratégica das organizações, no uso das tecnologias, a gente vai, de novo, ficar comprando coisas que só o consumismo do momento nos forçou a comprar. Perfeito. Vou fazer mais uma provocação, né? A gente vem falando muito dessas transformações muito aceleradas, né? E muito impactantes. E como é que fica a saúde mental, Luiz Carlos Leite? Como é que a gente começa a lidar com esse turbilhão de movimentos contínuos, né? Não para. Acabei de sair, né, da Magna, né, com a Carla Tierpo. Muito boa a apresentação, né? excelente. Vou comprar o livro dela agora aí. Ai, que legal. E ela fez acho que assim, tornou isso um incômodo para nós também, né? No tipo, como é que a gente realmente está administrando isso na nossa saúde mental, né? Isso. Ela fez um apanhado muito interessante de coisas que, algumas que eu tenho percebido, outras que eu não tinha percebido. Esse negócio da saúde mental, que virou realmente um caso mundial, tem muitas consultorias que dizem que esse é o ano da saúde mental, porque as organizações estão muito difíceis, né? Estão muito pesadas. E, frequentemente, as propostas que as organizações fazem às pessoas, né, não são mais aquelas propostas de antigamente, que exige uma série de compromissos, exige uma série de lealdades. O mundo mudou. Então, nessa questão de saúde mental, além da crise advinda da pandemia, etc. e tal, né, essa questão da saúde mental, ela tem dois vetores nisso. Primeiro, as pessoas em si, né? Eu ter burnout ou estar estressado, posso ter N razões para isso que não tem nada a ver com a minha organização. São coisas pessoais, familiares, meus compromissos, minhas dívidas, seja lá o que for. Né? Mas tem um outro lado disso, que é como as organizações estão organizadas e estruturadas. Para lidar com isso. O quanto de modelos que algumas pessoas chamam de tóxicos, né?
o quanto desses modelos estão impactando a nossa saúde mental. Ou seja, tipos de liderança, aquele curto prazo é exagerado, ter que a cada dia mostrar um relatório final de alguma coisa. A cultura atual das organizações está pressionando muito as pessoas. E aí, nos seus modelos de funcionamento, tem que dar uma olhada nisso, porque muito do burnout também vem daí. Não adianta você identificar o burnout, daí uma pessoa vai lá, faz um tratamento, volta e encontra a mesma realidade. No caso dos chefes, nem todos são, mas é muito citado. No caso dos chefes tóxicos, né? Ela vai encontrar o mesmo chefe lá. Então, se a organização não tratar, né, que precisa, de como, né, ela reformula suas pressões, suas estruturas, seus modos de trabalho, essa equação não burnout fecha. vai continuar e não adianta, Isso aí. você está tampando sol com a peneira. Essa é uma consideração que me preocupa muito, porque o que eu tenho visto é muito na linha meramente psicológica, muito na linha meramente emocional. Mas quais são as causas disso, né? O que origina? Repito, só para terminar. As causas pessoais, que não tem nada a ver, e nem a organização não tem nada que se meter na intimidade das pessoas, e as causas estruturais, que as pessoas são levadas a se comportar de certa maneira, que geram desconforto pessoal. Agora eu vou te perguntar uma mensagem final. Se você pudesse dizer para quem está nos assistindo, e que eu acho que aí já fizemos contribuições bem relevantes, né? O que você diria desses dias aí? Eu acho que você já trouxe algumas frases bem interessantes, assim, mas teria uma mensagem final para você amarrar essa experiência do RH Rio 2025? Eu acabei de publicar um pequeno artigo na ABRH-RJ, chamado O Novo RH de Novo. Olha! Ou seja, nós temos uma oportunidade, nós sempre tivemos grandes oportunidades. E como o Brasil, nem sempre podemos aproveitá-las, né? Óbvio. Então, há um momento de desenvolvimento do mundo que eu acho que a função, a atividade, o compromisso de RH é cada vez mais fundamental, né? Se a gente diz que as organizações hoje estão baseadas em conhecimento, né, e não mais em processos mecânicos, né, esse conhecimento vem de onde? Vem das pessoas. Então a gente tem que também começar a olhar as organizações também sob o ponto de vista, eu não diria reverso, mas do ponto de vista de que nós, de RH, temos que ajudar as organizações a tornar os seus ambientes mais confiáveis, né? mais produtivos, mais amigáveis ao ser humano. E se nós, de RH, não perseguimos esse objetivo tenazmente, né? E esse é o novo RH, né? Tenazmente, inclusive criticando aquelas coisas que a gente sempre defendeu, colocou em nossas avaliações de desempenho, nos nossos planos de carreira, né? com algumas mensagens das organizações, que tem que ser isso, tem que ser aquilo, você tem que ser... tem que ter meritocracia, tem que ter... De vez em quando, algumas coisas dessas não funcionam mais para as pessoas que estão chegando às organizações, né? Nós temos um novo ambiente para isso. E a gente tem que ser intérprete disso. Isso que é o que eu acho que é o grande momento que tem para a área de RH. Eu estou aqui com o Luiz Costa Leite, queria agradecer, foi muito rica essa conversa, e eu espero que vocês tenham tirado proveito também de todas essas inspirações e provocações aí, para que a gente, como ele mesmo falou, nos tornemos esse novo RH. De novo, né? Isso que é importante. Obrigado, Luiz Costa Leite. Muito obrigado, Clarissa. Foi um prazer, mais uma vez, encontrá-la e estar nesse ambiente da BRH. Muito obrigado. Obrigado, hein?